a herança digital, esse é o tema dele, tá? A gente somos acadêmicos da Universidade de Estácio, do centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu nome é Bruno. Pode apresentar, Jaqueline. Meu nome é Jaqueline. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo Araújo, também sou aluno. Estaremos fazendo podcast agora. E temos a Jaqueline. Sim, meu nome é Jaqueline Brito, também sou estudante de Direito da Estácio. Os convidados? Eu sou a Gabriela Madeira, trabalho com redes sociais, sou influencer, tenho a minha marca pessoal e também a minha marca da agência de marketing. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Natália Menezes, sou estudante de Direito também, sou dona da Scores e trabalho como influente também, influencer. Então tá, pessoal. A gente vai fazer uma apresentação agora, mais ou menos, sobre o que é o contexto desse nosso trabalho acadêmico, tá? Aí, após isso, a gente vai fazer algumas perguntas a vocês, e daí, sintam-se livres para interromper se for achar necessário fazer um questionamento, tá bom? O nosso trabalho é um debate, tá? Ele tem como tema a herança digital. O objetivo principal é mostrar quem são as partes envolvidas nessa relação jurídica e demonstrar os herdeiros sucessórios de bens digitais. Começa pelo titular dos bens digitais, ou seja, a pessoa que faleceu e deixou contas e redes sociais, arquivos de nuvem, criptomoedas e outros. Depois temos os herdeiros legítimos, tá? São as pessoas familiares definidos pelo Código Civil. E os herdeiros que são testamentários, são pessoas que vocês deixaram em testamento, né? São aqueles indicados para receber os bens digitais. Além disso, as plataformas digitais como Facebook, Google, Instagram e outras têm um papel importante, porque cada uma delas tem suas próprias regras sobre o que acontece com as contas após a morte do usuário. Algumas permitem transformar em perfis memoriais ou indicar contatos de responsáveis, pessoas que vão assumir elas, né? O Poder Judiciário entra na jogada para analisar o caso, já que não existe uma legislação clara enquanto o Poder Legislativo está trabalhando em projetos de lei para regulamentar essa questão. Instituições especializadas, como o IBDFAN, ajudam a orientar o entendimento jurídico, até que haja uma lei definitiva. E não podemos esquecer o inventariante, que administra a herança e precisa lidar com esses bens digitais. Tudo isso acontece em um cenário complexo, onde se misturam o Código Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados e as políticas de plataformas digitais. Destacam-se uma urgência de regulamentação para garantir uma segurança jurídica, protegendo os direitos dos herdeiros e facilitando a gestão desses bens digitais, que são cada vez mais presentes em nossas vidas. A gente vai fazer algum questionamento para ver a noção de vocês no início desse trabalho sobre esse assunto que a gente falou agora, tá? Antes do questionamento, é interessante colocar que os bens digitais eles se classificam basicamente em três tipos, ou três modalidades, né? O primeiro deles seria aqueles bens digitais patrimoniais, né? Como exemplo, eu cito aqui as milhas aéreas, né? Que cada vez mais em ascensão na sociedade, né? Todo mundo tem milhas aéreas, as criptomoedas, que são bens digitais considerados puramente patrimoniais. Além dessa classificação, nós temos os bens digitais existenciais ou personalíssimos. Esse já envolve uma relação direta, né, com o indivíduo. Como exemplo, eu cito histórico de conversas, né, no WhatsApp, no Telegram, qualquer aplicativo de mensagem, e quaisquer outros aplicativos que guardem uma relação direta entre a pessoa e aquele bem produzido. E, por último, nós temos também, além dos bens patrimoniais e os bens personalíssimos, nós temos também os mistos, né? Que englobam as duas categorias, né? Eles são patrimoniais e também guardam essa individualidade ali. Como exemplo, aí, todos devem ter, né? Que são as contas de Instagram, YouTube, canais de YouTube, enfim, entre diversos outros bens correlatos.
Então, sobre esses 3 tipos de bens, né, os patrimoniais, os personalíssimos e os mistos, eu pergunto a vocês em quais tipos eles se enquadram com a atividade que vocês desempenham. Vocês poderiam relatar um pouco, Natália? Natália e Gabriela. Então, eu acho que no meu caso seria misto, né? Seriam os dois, porque além da questão do perfil, eu também gero uma renda com o trabalho, né? Com a parte da agência. Então, teria a questão monetária envolvida, além da questão pessoal, né? De personalidade, de individualidade da minha marca em si, do meu nome, né? Então, acredito que eu me enquadraria em ambas situações. Sim, sim. Nos bens digitais híbridos ou mistos, né? Isso. Isso, perfeito. E a Natália? Bom, assim como a Gabriela, eu acho que eu me enquadraria também nos bens digitais de forma mista, porque eu trabalho tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil que eu tenho a minha loja. Então, eu me enquadraria, pelo que eu entendi, no misto. Sim, sim. Predominantemente são os mais comuns, realmente. Eu gostaria de perguntar para a Gabriela e também para... Ai, desculpa, esqueci teu nome. Natália. Natália. Natália, desculpa. Natália para a Gabriela. É que sumiu o teu nome ali. Assim, ó, eu gostaria de saber se vocês já sabiam que existia herança digital, tá? Vocês já tinham ciência disso? E se procuraram já alguma orientação jurídica nesse sentido, informalmente ou até formal? Eu Bom, já como eu... tinha... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu já tinha essa noção, assim, já ouvi falar sobre herança digital, sobre bem patrimonial, né, como digital, mas nunca cheguei a ir a fundo, né? Até eu tive a questão, mas vejo que é importante, porque eu tive há uns anos atrás a questão de ser hackeada, e foi muito difícil conseguir de volta a minha conta, por não ter também uma forma mais eficaz e jurídica para ir atrás do que era meu. Então, acho que precisa ter, né, de alguma forma, um respaldo para a gente que trabalha nessa área digital. Por já ter sido afetada antes, eu acabei me inteirando um pouco do assunto, mas não tão a fundo quanto daqui a pouco deveria. Bom, eu como conversei com o Bruno, né, assim que foi me feito o convite, eu não fazia ideia, né, nunca tinha ouvido falar, nunca imaginei também, achei um tema bem interessante, na verdade, até comentei com ele. Vi que a Gabriela comentou ali também sobre a questão que já teve a conta hackeada. Eu também já tive a minha conta hackeada e assim que ela foi hackeada, assim que eu consegui fazer a recuperação dela, eu fiz aquelas etapas de segurança e foi a única coisa que eu fui a fundo para estudar sobre, mas nunca ouvi falar sobre herança digital. Achei um tema bem interessante e é isso. Assim, ó, tem mais uma pergunta para vocês relacionadas a quem citou antes, tá? O que vocês entendem dessa diferença na natureza jurídica entre o bem digital, a qual vocês são proprietários, entendeu? E o bem puramente patrimonial. Como é que eu posso traduzir isso de uma maneira mais simples para vocês entenderem? Tipo assim, ó, o que vocês compreendem sobre a diferença entre o canal patrimonial de vocês, do que tem o bem digital ali da plataforma, né? A diferença, tipo, a visão de vocês sobre o que é a plataforma que vocês acabam obtendo lucros em cima dela, de um bem patrimonial, exemplo, uma casa, um carro, entendeu? Vocês tinham eu sei que antes a gente perguntou algo parecido, mas vocês, a partir de agora, vocês conseguem enxergar uma diferença entre o bem físico, um carro, uma casa, patrimônio, da canal plataforma de vocês? Eu acredito que ambos sejam bem importantes. Vejo por mim, né? O estoque, vamos supor um estoque de uma loja, no caso eu me enquadro nisso, né? Eu tenho um estoque de loja e eu tenho os meus seguidores ali na loja, que seria o meu bem digital. Então, de nada me adiantaria ter um alto estoque se eu não tivesse ali determinados seguidores daquele determinado nicho
Então, para mim, ambos são, acredito que sejam importantes, tanto o digital quanto o bem material, né? Porque um ali complementa o outro. Eu ia dizer a mesma coisa em termos de complementação. Como eu trabalho, né, diretamente com isso, né, atendo clientes, então a questão digital faz com que eu tenha a questão do trabalho, né, da execução. E isso me gera, né, a renda. Então, ela é tão importante quanto o bem material que eu possuo. Talvez até mais por daqui a pouco outra pessoa não conseguir dar o mesmo segmento, né? Então, daqui a pouco, se eu deixasse de existir, talvez outra pessoa não conseguiria manter da mesma forma ou levar adiante o meu patrimônio digital. Sim, sim. Jacqueline, pode seguir na próxima. Tá bom. Segundo a legislação brasileira, bens suscetíveis à herança digital, devido no Brasil não haver uma legislação específica diretamente sobre esse assunto, no caso, uma legislação que dê segurança para todos que tenham algum tipo de herança digital, como já foi falado anteriormente, redes sociais, YouTube, criptomoedas, milhas, etc. Então, assim, atualmente os bens digitais que vão gerar herança são analisados com base no Código Civil, na Lei de Direitos Autorais e na Lei Geral de Proteção de Dados e outras normativas. Por este motivo, o Poder Judiciário tem enfrentado casos que envolvem o acesso e a gestão desses bens, necessitando, assim, interpretação para aplicação em cada caso especificamente. Descrevendo alguns dos principais artigos das leis relacionadas à herança digital, como o artigo 1784, aberta a sucessão. A herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E o artigo 1857, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. Parágrafo 2º, são validadas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a ela se tenha limitado, como também o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei número 13.709, de 2018, regula o tratamento dos dados pessoais após a morte, permitindo que herdeiros solicitem a exclusão, transferência ou manutenção dos dados digitais do falecido, respeitando a vontade deste a legislação vigente. Devido ao Código Civil sancionado em 2002 ter uma visão para a sociedade de uma época menos tecnológica, essa regulamentação específica é inexistente. Hoje não existe no Brasil uma regulamentação sobre os bens digitais, no caso, a sucessão. Devido a isso, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece que, quando a lei for omissa, o juiz deverá decidir o caso concreto de acordo com a analogia. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, vai depender do entendimento do juiz. Pode ser que o juiz entenda de uma maneira que não condiz com o que a pessoa entende, ou pode decidir conforme a pessoa entende, por não haver uma legislação específica. De uma maneira assim, geral... Vamos fazer um ponto aqui. Para vocês ficar mais claro o entendimento, embora a gente tenha alguns artigos no Código Civil que eles falem sobre sucessão de bens e tudo mais, eles são relacionados ao bem físico, aquele que a gente tinha o patrimônio físico, a nossa casa, o nosso carro, né? O que a Jacqueline falou com bastante propriedade, o bem virtual nosso hoje em dia, que em Buchan ela falou que não existe uma legislação específica, que é julgado conforme a acaba colocando o entendimento do juiz, ele acaba tendo entendimentos diferentes, depende de quem for analisar o caso. Porque muitas vezes ele vai entender que o bem digital ele tem que ser protegido, eu não posso ter acesso a ele, como ele vai entender que o bem tem que ter uma sucessão. Então, nesse momento, o entendimento jurisprudencial ele está muito mais em foco do que a própria legislação,
porque a gente não tem ainda esse respaldo específico. Então, é mais analisada a questão jurídica pela jurisprudência, né? Seguindo ali... São processos que demoram também. São processos que O demoram. da Marília Mendonça, até hoje, não está concluído. Então, assim, foi realizado por nosso grupo uma consulta com a doutora Cíntia Burilli, especialista na área, o que foi muito esclarecedor, nos explicando duas formas de sucessão, que são os entendimentos majoritários no momento, na causa-morte de bens digital. O primeiro transmite automaticamente aos herdeiros, exceto se houver disposição em sentido contrário. Então, exemplo, como a gente citou na lei anteriormente, pelo primeiro entendimento, se a pessoa falecesse, né, se Deus o livre, alguma de vocês falecesse, os bens de vocês digitais, o canal, a conta, iria diretamente aos herdeiros, né? Filhos, netos, irmãos, seriam os herdeiros, né? Que são o parentesco até 4º grau, tá? Segundo o Código Civil. Então, nesse momento, iria completamente. Vamos dar um exemplo. Vocês têm a rede social de vocês, tá? E a rede social de vocês é uma rede social privada. Vocês trocam mensagens na plataforma que muitas vezes não querem que outras pessoas olhem, beleza? Por esse entendimento, a rede social de vocês e as mensagens iriam para os herdeiros. Então, o princípio de privacidade que vocês têm entendido na plataforma que vocês usem, os herdeiros teriam acesso às mensagens. E muitas vezes não querem que isso. Nessa base, houve a segunda forma de pensar, entendeu? Tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por privacidade, tá? E vamos, como eu citei o exemplo anteriormente, a gente tem a Constituição Federal que ela tem o objetivo de proteger a nossa intimidade pelo direito fundamental de inviolabilidade, tá? Que é no artigo 5º. O que vocês entendem sobre essa parte que eu citei, sobre esse primeiro entendimento do acabar alguém falecendo e de forma completa? O que vocês acham sobre isso? E de forma completa a rede social, com a loja e com as mensagens? Não acho legal. Não, mas é que eu acho que... como é que eu posso explicar? No meu caso, eu tenho 2 perfis, tá? O meu perfil onde eu atuo como influencer e o perfil da onde eu direciono toda a questão de trabalho. Eu acho que daqui a pouco o perfil que é monetizado, que traz a renda, deveria ser entregue, mas não necessariamente o meu perfil. Né? Tipo assim, porque o meu marido, por exemplo, ele não ia conseguir ficar monetizando com a minha cara, né? Só com a marca da agência. Ele poderia dar seguimento com a agência. Então, daqui a pouco não seria necessário ele ter, né, a minha conta, não, né, que eu faça alguma coisa aí, por favor, né? Porque a minha sogra tá ali. Mas tipo, não vejo daqui a pouco a necessidade de se manter uma conta ativa, já que a pessoa faleceu e não é daquela questão ali que sai o valor, entende? Porque, por exemplo, eu faço publi, faço divulgação e tal, mas se eu deixo de existir, ele não vai tomar o meu lugar, né, usando o meu nome. Então, não faz muito sentido ele ter o meu perfil pessoal. Agora, o meu perfil profissional, onde eu desempenho, tenho clientes, faço toda essa questão, daqui a pouco ele poderia seguir, porque seria o nome da marca, né? Então, meu nome, por mais que houvesse meu nome, não necessariamente é a pessoa. Então, na tua conta, que é monetizável, tu não te importaria de ter acesso às tuas conversas? Não, porque são conversas normais, profissionais. Não faz muito sentido não continuar com alguém, né? Se é o desejo da pessoa manter o meu trabalho. Mas acho que o meu perfil pessoal, onde é exclusivamente eu que faço, ele não ganharia nada, não renderia mais a ele. Daqui a pouco até poderia se manter como um memorial, alguma coisa como vocês comentaram, né? Mas daqui a pouco não faz muito sentido ter acesso a tudo que se tinha ali. Mas vai ter uma segunda parte agora que a gente vai seguir ali. Natália, o que tu acha sobre isso daí? Deixa eu só concluir ali. Aí é que a legislação está pegando, falando bem popular. Porque, assim, como disse o Bruno, a Constituição brasileira, ela impede uma pessoa ter acesso à intimidade da outra, falando bem claro,
tá? Sim. Então, assim, ó, no momento que existir uma lei que diga que eu posso passar o meu bem digital em sucessão, no caso de morte, tá? No caso, eu vou ter acesso total. Não vai ter como ter um acesso em partes. É aí que está pegando, que está dando o problema, digamos assim. Por isso que não está havendo entendimento e não estão conseguindo ter uma clareza com relação a uma legislação que possa beneficiar tanto a pessoa que tem esse bem digital quanto os sucessores dela. Mas, tipo, não poderia ter uma questão de, tipo, entregar sem as conversas? A gente De tem uma ser segunda parte. uma A gente tem questão uma segunda de parte. Paulo, tem parceria, mais né, perguntas. com a Paulo, tem própria mais rede perguntas. digital, Tem né, mais com a perguntas pela parte frente. mais íntima, né, eu digo. Sim, no sim, caso. sim. E você Não. o que pensa, Natália, sobre Bom, essa no meu questão? ver, eu concordo com a Gabriela. Eu também tenho 2 perfis, como eu comentei, um pessoal e um profissional. O profissional, acredito que sem problemas nenhum, talvez não fossem conseguir dar o segmento da forma que eu dou, mas isso é uma questão daí da pessoa, né? Mas o perfil pessoal, acredito que muito seja uma coisa muito invasiva, né? Enfim, tá invadindo a tua privacidade, mas se caso fosse deletada, eu acredito que entregassem o perfil, um perfil como se fosse novo, mas somente ali mantesse os seguidores. Talvez sim, mas mesmo assim aqueles seguidores que estão ali, eles estão ali para acompanhar o teu conteúdo. Então, se tu não estiver mais ali, eles talvez não vão consumir o que vai ser criado naquele perfil, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender. Sim, Mas sim. esse foi o meu raciocínio sobre, né? Por mais que acho que deletassem tudo que contém naquele perfil ali privado, as pessoas que estão ali estavam ali por conta tua. Então, a partir do momento que tu não estiver ali, são seguidores que tu não sabe se vão permanecer, porque estavam ali por conta tua. Então, o meu pensamento é esse. Sim. Então, dando continuidade, como muito bem explicado pela doutora Cíntia Burilli, que é uma referência nesse assunto, né, sobre herança digital, a partir desta preocupação, que é uma preocupação comum, né, surge um novo entendimento. Os bens eles são transmissíveis quando tratamos de bens puramente patrimoniais. E em relação aos bens existenciais, que no caso seriam essas conversas e tal, que envolve uma privacidade ali direta com o indivíduo, deveria ou deve haver uma disposição do titular, né, para que essas mensagens elas possam ser, digamos, entregues a terceiros. E tem mais uma pergunta relacionada, né, Bruno? Sim. A Jaqueline explicou anteriormente a legislação ali e deu uma adiantada nessa parte, que realmente existe a proteção dos dados, né, que ela citou antes, em cima da privacidade, né, e é uma preocupação. Então, houve esse foco, né. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, ó, o que vocês pensam sobre esse planejamento sucessório? E essa pergunta é bem jurídica e bem técnica. Por quê? Porque a gente citou uma criação de a criação de um testamento, a gente citou uma legislação anteriormente. Vocês podem responder da maneira que vocês acharem mais conveniente, tá? O que vocês pensam agora, nesse momento, sobre esse planejamento? Acham que tem necessidade de criar um planejamento sobre a sucessão preparar um planejamento futuro para essa sucessão do canal de vocês? Porque, embora a rede privada de vocês seja só de vocês, a empresa ainda ela pode seguir. Vocês podem vender ela, vocês podem passar alguém, né? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre esse planejamento nesse momento? O que eu penso sobre isso, a questão ali da empresa, no caso, né, eu tenho um filho, né, então do meu filho herdar, por exemplo, eu tenho uma empresa de cosméticos, então ali tem a questão também do Instagram, que eu vendo por ali, e tem a questão do meu estoque. Então, acredito que eu deixaria isso para algum familiar, algum ente meu, ou se fosse alguma outra pessoa distinta, distante, teria que ser vendido. E a questão ali do perfil pessoal, do perfil privado, que nem eu falei, eu não entregaria, eu não acho que... Nem acredito que acho que essa lei aí nem vai vingar da questão do perfil privado, né? Por conta da invasão da privacidade.
Mas caso, né, viesse a vingar, eu acho que teria que ser tudo deletado e entra naquela parte que eu falei. As pessoas que estão ali para acompanhar somente a ti. Então, acho que não seja uma coisa muito viável a questão do perfil privado ser considerado uma herança digital. Já o perfil profissional, a empresa, tem como ser mantido por outra pessoa, né? Não só um familiar, mas como uma pessoa mais distinta de fora, desde que isso seja vendido e não doado. Sim, sim. E você, Eu Gabriela? concordo com a Natália, né? Como eu também tenho 2 perfis, acho que a partir do momento, né, que eu deixasse de existir e se mantivesse a empresa, né? Eu também tenho um filho e ele pudesse consumir, né? Ter valores a partir dali, ter uma monetização, uma renda dali, acho que seria legal ter o respaldo, né, da lei enquanto a isso de não se perder, de não ter que excluir, enfim. Mas também acho que a questão do perfil como pessoal, como pessoa, não faz muito sentido, porque é o que a Natália falou, a pessoa ela segue a pessoa, né? Então não vai ter mais a rotina daquela pessoa, né? Então não vai mais se monetizar em cima da pessoa, porque a pessoa morreu. É igual ali o caso da Marília Mendonça. Não, por mais que alguém mexa, acabou. Né? Ela não tem mais nada em relação a ela. Todo mundo sabe que morreu, então a partir dali não faz muito sentido eu seguir, porque eu sei que ela não vai estar ali. Então eu acho que se perde muito e não vai ter mais uma renda, não vai ter mais a parte rentável, né? Então, mas a questão de empresa, digital, da parte aonde se rende e tem um CNPJ, tem como seguir, independente da gente estar, acho que seria muito viável ter um respaldo da lei, sim. A gente tem uma questão que a gente viu anteriormente, a gente citou ela de forma superficial no início, porque era para vocês terem uma noção geral, né? Mas a política de diversas plataformas é realmente o bloqueio, suspensão e exclusão, né? A gente citou no início lá que nos bens que a gente pegou no exemplo aqui, ó, que eram os bens puramente patrimoniais, que são os bens vinculados à plataforma, mas são patrimoniais. A gente citou até jogos eletrônicos, que a gente falou anteriormente. Existe, para quem acaba utilizando jogos de alguma maneira, né? Existem itens de jogos que custam milhares de dólares. E a política da empresa é: CPF morreu, apaga. Então, essa questão da preparação, e eu cito isso pela preparação que a gente quis exemplificar para vocês, que é realmente ter um testamento, é ter uma preocupação com esse canal, ter uma preocupação com a plataforma virtual, porque a visão da normativa das empresas internacional é apagar. E a gente tem os meios, que são a legislação brasileira e as jurisprudências, de a gente procurar a nossa proteção, porque a gente quis exemplificar. É que vocês acabarem vendendo ou acabarem falecendo de alguma maneira e a empresa ficando, essa empresa não pode ser encerrada, entendeu? Ela tem que seguir, tem que ter um sucessor, ou num testamento, ou a família de vocês, ou propriamente vocês preparar isso para poder se ter essa proteção jurídica, né? Acho que a Jaqueline pode fazer uma pergunta para nós, hein? O que vocês entendem de forma geral e o que vocês querem falar, se vocês querem falar algo sobre isso, se vocês já pensaram em fazer esse planejamento e de que forma fazer esse planejamento sucessório? Bom, tipo como um eu testamento, assim. Como eu disse, eu não era bem leiga nesse assunto, não fazia muita ideia, então passei a pensar desde que me foi feito o convite, né? Inclusive comentei com meu esposo sobre. Que nem eu falei, acredito que ali a questão que o Bruno comentou também sobre a questão dos jogos. Eu era uma pessoa que eu cresci jogando muito e eu jogava jogos pagos, os quais eu comprava itens dentro dos jogos. E eu me peguei pensando que fim que deu essas contas, que eu tanto coloquei dinheiro ali em roupinha, em coisinha, sabe? É uma coisa que a gente nunca, não sei, acho que no dia a dia, assim, não é uma coisa que tu para muito para pensar. Mas também não é nada muito, como é que eu vou dizer? Muito dinheiro investido, mas eu fico pensando em pessoas que investiram como streamers, tem pessoas que têm servidores, enfim, que vivem disso, né? Que vivem somente de jogos. Como é que fica essa questão da herança desses servidores, dessas plataformas? Eu tenho um amigo que ele tinha um servidor, o qual ele tinha, como é que eu vou dizer? Armas, roupas que eram caríssimas, que nem o Bruno comentou, tem coisas que custam milhares de dólares.
Eu não sei como é que fica essa questão, se já tem alguma coisa sobre isso, eu acredito que não tenha, né? Mas por isso que está sendo discutido sobre. Mas acho bem interessante. Eu também nunca tinha pensado nisso, por mais que eu já tivesse tido uma pincelada sobre o assunto. Também sou leiga, nunca entrei a fundo. E como a gente tem mencionado aqui, a gente acha importante, né, em certos casos, ter esse cuidado, né, com a rede social, com o patrimônio da gente. E daqui a pouco ver uma maneira de fazer isso, mas na teoria nunca tinha pensado em como fazer ou deixar, enfim. A gente sempre acaba pensando nos bens materiais, né? Aí tu pensa, né? O que eu vou fazer com isso? Vou fazer com aquilo? Vou deixar. Mas e a rede social é a última coisa que se pensa, né? E agora, entrando nesse assunto, tu começa a pensar mais, tem mais uma coisa, então, para ter que ver, para deixar, enfim. Mas não tinha pensado sobre, não. E uma Mas coisa eu tenho mais um... Pode falar, Não, pode falar. Pode falar. Mas eu tenho um ponto bem específico, né? Acredito que nem a gente acabou de conversar sobre. A herança digital teria que ser, acho que, de empresas que tem uma logo da empresa e não o teu rosto. Eu acredito que perfis privados não tem que entrar em vigor, não é algo nem, acho que, talvez a ser discutido por conta da invasão da privacidade. Ali as plataformas de jogo é algo que talvez, dependendo da plataforma, não tem conversa mais sobre jogos, então é algo que também pode ser pensado. Agora, a questão dos perfis privados, tanto em qualquer rede social, principalmente as redes sociais que tu ganha dinheiro com isso, mas que é privado, que é teu, que é sobre a tua vida, acredito que não tenha nem que entrar em vigor sobre, né? Por isso que é importante fazer o planejamento sucessório, porque as pessoas hoje ainda pensam que isso não é para agora, que isso é para o futuro, mas isso já vem acontecendo há anos. E as pessoas não deram importância e não estão dando a importância, que são milhões de dólares que são movimentados, milhões de reais, e assim, conforme a moeda daquela plataforma. Mas assim, o que hoje é muito importante é ter o planejamento sucessório, porque lá na frente vai ter uma legislação, porque isso pede uma legislação, porque não é mais o futuro, é o presente, é o nosso presente, é o que está acontecendo hoje. São milhões que são botados fora, digamos assim, quando uma pessoa morre. Fica como se morresse junto. E os seus herdeiros não têm acesso e nem vão ter direito a nada, porque, além de não ter legislação, ainda não tem um planejamento sucessório, que hoje eu acho muito importante fazer para quem trabalha com mídia social, para quem é monetizável em algum desses casos. Se a gente for analisar o Código Civil, e eu vou citar de novo a doutora Cíntia Brelli, porque ela foi muito esclarecedora, junto nos auxiliando nesse trabalho, ela falou uma frase que eu achei muito interessante, que o Código Civil, embora ele seja de agora, ele foi planejado por uma geração de 30 anos atrás. Então ele não está preparado para a sociedade atual. A legislação que a gente tem não é preparada visando essa sociedade tecnológica. Então, a gente, usando todos os meios possíveis que a gente tem agora, é o respaldo realmente, né? Hoje em dia, a gente tem o testamento como meio para poder vincular a herança a alguém e a busca jurídica, né? Vai entrar com uma ação buscando a proteção daquele bem, que, embora seja virtual, ele tem um valor financeiro, que realmente é as contas que são monetizadas, a empresa de vocês que está vinculada à plataforma, embora haja um CNPJ da loja, existe ainda a empresa virtual ali, que é o que faz girar o caixa, que é o que faz a propaganda, que é o que faz o oferecimento do produto, né? Eu acho que o Rodrigo pode fazer para nós a parte inicial da conclusão, hein? Então, antes de fazer as considerações aqui finais, eu pergunto a vocês se tem alguma observação que vocês queiram acrescentar sobre esse tema, tem alguma coisa, ficaram com alguma dúvida sobre o que nós conversamos? O que acharam do podcast? Isso. Eu achei bem legal, na verdade, às vezes a gente, né, provavelmente, né, a Natália, a gente consome tanto, né, trabalha direto na rede social, faz as coisas e acaba não pensando sobre essas questões, porque
não é algo que se fala, né? Às vezes a gente vê uma polêmica ou uma coisa assim, mas não, ou só quando acontece com a gente, que nem aconteceu comigo quando eu fui hackeada, que eu fui atrás para saber o que eu poderia fazer e tal, e não tinha nada, né? Fiz um BO, mas nada se resolveu. E eu acho que falta também uma estrutura melhor das plataformas no sentido de nos ajudar, né? Porque a gente cria conta, faz as coisas, monetiza, dá dinheiro para a plataforma, faz toda a questão. E aí, quando acontece alguma coisa, não tem esse respaldo também, não só da lei, mas das próprias plataformas. Porque tu não tem um suporte, tu não tem com quem contar para resolver, e tu também não tem uma lei que te ajude para ir atrás deles. Então, eu achei bem, bem interessante falar sobre isso e vou tentar consumir mais para tentar no futuro, daqui a pouco não tão futuro, começar a pensar no que fazer com as minhas redes sociais. Sabe, Gabriela, o que você citou foi muito interessante, porque assim, enquanto a gente não tiver a legislação específica que obrigue as plataformas a seguir o ordenamento jurídico brasileiro, elas vão colocar o que elas entendem que é melhor, né? Sim. Enquanto não tiver uma obrigação legal, elas vão colocar o que elas acham que é correto. E a gente vai ter que buscar judicialmente, atualmente, um respaldo sobre a nossa demanda para um juiz poder ter um entendimento sobre isso, né? E tu, Sim. Natália? Eu achei o tema bem legal, como eu tinha comentado, né? Uma coisa que, enfim, tu nunca vai se pegar pensando sobre, assim, é bem difícil, né? E concordo com o posicionamento da Gabriela também. Acredito que as plataformas não oferecem a devida segurança pra gente, né? A gente produz conteúdo, assim como a gente ganha dinheiro com as plataformas, eu falo com o aplicativo do TikTok, eles também ganham, mas a questão da segurança eles pecam muito, né? Então acredito que não seja só uma questão ali das leis, mas também das plataformas terem uma organização e passarem uma segurança melhor para quem consome aquele tipo de conteúdo. E também acredito que eles pecam muito na questão ali das plataformas não terem essa devida segurança e não seguirem a legislação brasileira, porque não se trata de aplicativos brasileiros também. Então, para eles, isso é muito falho, né? E, enfim, gostei bastante do podcast, gostei bastante do tema também. É algo que eu quero começar a pensar, né, da herança digital, né, para quem, por exemplo, eu deixaria a minha empresa, no caso, eu deixaria para o meu filho, né, eu tenho um filho só, então, bem provável que ele vai dar seguimento. E a questão ali da rede social privada, né, o nosso perfil pessoal, eu acredito que não, que nem eu já comentei com vocês, não seja uma coisa a ser discutido ali, tu vem a óbito, a conta deveria ser excluída porque se trata de coisas mais pessoais, mais íntimas, mais privadas da pessoa. Nós agradecemos aí o retorno, o feedback de vocês. Antes das minhas ponderações aqui finais, para a gente encerrar, deixo a dica, caso vocês se interessem mais sobre o tema, o livro Herança Digital, da doutora Cíntia Borilli, que é muito rico, né, traz muitos detalhes sobre o assunto. E, por fim, eu concluo, né, só sintetizando, que essa pesquisa acadêmica ela objetivou analisar o panorama jurídico relacionado à herança digital e em relação aos desafios atuais da legislação relacionadas ao tema, né? Nós percebemos que a crescente digitalização da vida cotidiana ela torna cada vez mais a herança digital um tema de grande relevância, né? Hoje não falamos tão somente daqueles bens materiais como imóveis, né, carros, enfim. A herança digital é um tema que tem crescido fortemente. E a falta de regulamentação clara, ela pode levar a disputas familiares, né, e perdas de ativos valiosos. E esse é o tema abordado pelo podcast. Querem alguma ponderação final, Jaqueline e Bruno? Olha, eu concordo contigo e eu acho que sim, que todos nós temos que lutar por essa legislação, principalmente quem tem plataforma monetizável. Por quê? Exigindo até mesmo dos seus senadores, deputados, que tragam isso à pauta. Porque é o dinheiro que vocês têm, um patrimônio que vocês estão construindo para deixar para os seus herdeiros. E se não tiver uma legislação, vocês vão depender de um juiz, do entendimento dele. E a gente não sabe hoje qual vai ser esse entendimento.
por mais que já tenha uma que outra jurisprudência, não é nada concreto. Vai depender muito do entendimento. Então, hoje eu acho que todos têm que lutar por uma legislação clara e que defenda esse tipo de bem, que é bem digital para a sucessão. Então, pessoal, encerrando, eu vou pedir para a Natália e a Gabriela, se vocês puderem, agradeço a participação de vocês em primeiro momento, e se vocês puderem deixar as redes sociais de vocês, podem falar as redes sociais, tanto a privada, que vocês têm a questão das publicações individuais, quanto a da empresa de vocês também, entendeu? Porque vai ser acessado em plataformas, tanto no YouTube, quanto Instagram e quanto Spotify. Então, vocês podem deixar para quem for acessar o conteúdo poder chegar até vocês. A minha rede social é Gabizinha Madeira, que é onde eu faço trabalho de influencer, e a minha agência é GM Marketing. A minha pessoal é Natália _Menezes, com 2 N. E a minha empresarial, né, que é a Na Scores, é @na, é NAAH, Scores, normal, SCORS. Então tá, pessoal, agradeço a participação, tá? A gente vai fazer a postagem nas plataformas e espero que a gente tenha esclarecido vocês sobre a importância desse tema, né, que foi muito bem citado. E é isso daí, então. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado. Então tá, eu concluí a gravação. Opa, não precisava sair.